Olá pessoal do canal Tributas, eu só tô editando um pouquinho aqui. Vamos ver a egiptologia de hoje do deus Amon. Deus Amon, o pai do Egito. Muita gente não conhece que Amon nada mais é o pai do Egito. Deus Sol, a toma do Deus Sol, mas o pai do Egito é Amon. Governou o Egito com um monte de ferro, junto com, depois vieram de Monduras também. Ramsés Ramsés II, Ramsés III e Ramsés IV, até chegar quem? O mais desconhecido de todos, improvável. Tutankhamon, então aqui fala assim, ó, o sol, a lua veio com o juízo, karma. O que se dá repetir, aqui fala, durante essa caminhada se dá repetindo coisas e isso precisa que ser cortado, tanto no amor, quanto financeiro, familiar, espiritual. Então, é isso que a espiritualidade está dizendo, porque muitas das vezes você não enxerga isso, que você não enxerga que os seus fracassos, as suas alegrias, as suas derrotas, é o que? Você repetir o que? Ciclos. E você precisa sair disso, romper, sair, reerguer-se, aprender o que é se reerguer, você vive aquele ciclo de sofrimento, você mais tente sair nesse sofrimento, você não consegue, porque você não consegue olhar pra frente, seguir em frente, porque você vive olhando pra onde? Pela sua inatividade, é que faz você, é que fala, tá na hora de você se reconstruir, ir à frente, é que fala o sol com o ermitão e o enforcado. Uma decisão vai ser desgastante pra você. Não enxergue isso com orgulho. Não veja isso com... É pra você se empoderar? Sim, não tem problema, não tenha medo de se empoderar, mas fala assim que aqui fala do que? De pessoas que precisam o quê? Quebrar, pessoas que quebraram a cara. Então tomando decisão sacrificante e ela tá buscando enxergar qual decisão ela tem que tomar. Mesmo que ela tenha amor por alguém, vai ser sacrificante dando pra ele ou pra ela aqui. Enamorados com morte, e o Papa fala assim, uma decisão, desapego, direção. Se tomar uma direção, tá na hora que você toma uma decisão com justiça. Não tem medo de tomar decisões, tanto no amor, financeiro, familiar, espiritual, porque aqui fala disso. Aqui fala de pessoas que precisam tomar decisões, tanto na questão do amor, como na questão financeira, questão familiar, espiritual. Aqui fala disso. E você precisa tomar uma decisão o quê? Corajosa. É uma decisão que vai ser o quê? Corajosa. E aqui já fala disso. Ter clareza, ter esperteza ali, fala. É que veio com o fim, finalmente, olha só. Dedicação, realização, equilíbrio. Deixa aí o equilíbrio do seu trabalho, equidade. Dedique-se a ser sábio, a observar, a ver as coisas como realmente são. Tenha equilíbrio na sua vida amorosa, financeira, familiar, espiritual. Ele fala assim: cortes serão feitos, tem que ser feitos na sua vida. Olha só, você tem que enxergar. Você tá errando, você tá procrastinando, porque aqui fala. Tem alguém querendo te limitar. Olha só, o casal não chega ao poder de ir em frente. Pois seu poder não tem medo de usar o seu poder. 1, 2, 3, 5. Então, aqui já disse isso. Você é homem, você é mulher, hétero, homoafetivo. Aqui já disse isso. Aqui tem aqui. Aqui é uma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4. 4.
8, aqui já fechou. Viu aqui, 2 de espada, indecisão, tomar uma decisão. E você anda o que? Se sabotando. Seu orgulho que anda te sabotando. Ele é bom, é bom. Mas você precisa parar de ser inocente, você parar de ser sabotagem, porque você tá preso a algo aqui, tá te sabotando. Um sentimento. Então na hora você cortar literalmente esse sentimento, essa coisa, essa situação. Tanto no amor, quanto financeiro, familiar, espiritual. Então, aqui já tá dizendo isso. Cartas do universo. Então, você precisa tomar decisões que eliminam situações que te andam te sabotando. Número 1, 2, 3, 4, 5. Mais cartas do universo. 6, 7. Esse aqui foi o primeiro. Aqui. 4, 6, 2, 8. No início que se tem clareza. No início de possibilidade, você tem que chegar ao poder. Disso tem que chegar. Ter domínio. Você tem que ter domínio da situação. Tanto no amor quanto no financeiro, família espiritual. A mesma poder que. O mesmo poder que você tem de conquistar é o mesmo poder que você tem o quê? De destruição. E você precisa chegar a isso ter clareza. 3, 4, 7. Então, é isso que você tem que ver. Uma carta só ao universo. Uma carta. Já vi. Então, é isso que você tem que ver. 3, 4, 7. 4, 8. Você tem muitos sonhos a ser realizados, você tem que ter sabedoria. Você tem que ter entendimento. Aqui já tá falando. Então, aqui Sol, Lua e namorados. Então, vamos seguir aqui em frente. Um Sol. Que a Lua fala assim. Você tem que ter clareza. Não, ela fala ter clareza e equilíbrio. Essa clareza, ter certeza que daqui você quer. Tomando decisão. A mão já tá falando isso. De ambos os motivos, independente daqui você tem que ter o quê? Uma certeza naquilo que você quer. E aqui fala Sol. O Sol fala-se do que? O Sol ele mostra que você tem que parar de ser inocente. Muitas das vezes você é muito inocente. Você atrai pessoas que querem o que? Te diminuir. Você tem uma blinda, uma ilusão tão grande que você atrai pessoas querendo que te destruir. Você atrai pessoas, às vezes é a sua carência, a sua inocência perante as pessoas é o que te machuca, é o que te fere, é o que você não espera das pessoas fazerem com você, que você faz somente às vezes o oposto e as pessoas tipo que ela aproveitam da sua inocência. Você não enxerga isso, você tá na hora de se desvencilhar, que você possa cortar. Seguir em frente, aprender. Se você muitas vezes aqui anda se machucando por alguém que te abandonou. Você anda preso, alguém que te abandonou. E a espiritualidade fala assim, você seguir em frente. Para de ser inocente. Para de ser fraco. Porque tá na hora de você quer seguir. Porque se essa pessoa uma vez seguiu, ela seguiu. Mas ela seguiu preso o quê? Ó traumas, a medos, a insegurança. É uma pessoa, por mais que ela caminhe, ela é o que? É uma pessoa que manobrável. Uma pessoa que não usa da intuição própria, da sua própria intuição, usa do que? Do que os outros falam pra ela. Não, é uma pessoa empoderada, você é isso, você é aquilo outro. E eu só acredita, vai acreditando. E ela sabe que ela não é tudo isso às vezes. Às vezes é uma pessoa doce, mas se torna uma pessoa amarga. Se torna uma pessoa fraca emocionalmente.
não tem decisão própria, muitas das vezes, porque aqui fala valete de espada, porque ela é induzida a erros. E aqui fala, essa pessoa, por mais falar que se ama, que se ama, ela tem dúvida dela mesma. É uma pessoa que ela tem dúvida dela mesma. É uma pessoa que tem dúvidas sobre o que é amor, do que é a vida realmente. Porque você pessoas aqui é o que? Tendo medo. Tem medo de ser feliz, porque é uma pessoa que, por mais que ela ande, ela anda presa e reativa. Ela é movida ao que? A reação, a impulsividade. Como o rei de espada. Pronta pra ferir, pronta pra machucar. É uma pessoa pronta pra isso. Independente se é homem, mulher, hétero ou homoafetivo. Porque aqui fala do que? Rainha de espadas. Ela precisa cortar isso. Dentro dela, ela não consegue o que? Discernir. Por mais que a rainha de espadas se torne, é uma pessoa, como se fala, é uma pessoa que sabe cortar tudo que tá em volta dele ou dela. É uma pessoa que muitas das vezes ela não sabe enxergar as coisas também. E acaba se ferindo e se machucando, tanto no amor quanto financeiro, familiar, espiritual. Porque aqui fala, rei de espada é uma pessoa indecisa. Por mais que ela progrida, tenta cortar isso, por mais que ela tente cortar esse sentimento de você, ela não consegue. Ela te espiona você nas redes sociais, ela busca saber de você, dentro fora das amizades, de amigos em comuns. E aqui fala do que? As de ouros. O as de ouros é a materialização. É a realização. Ela se encontra o que? Sem capacidade de se realizar. Por mais que ela se sinta realizada, ela tem dúvida da própria realização, dos seus próprios feitos emocionais, porque ela tem dúvida disso. Ok, dúvida. No final de tudo ela tem dúvida. 7. E ela precisa o que? Cortar essas dúvidas, essa insegurança que ela carrega consigo. Porque é uma pessoa que muitas das vezes que carrega o que? Dúvidas, medos e inseguranças, tanto no amor quanto financeiro, familiar e espiritual. E a mão tá falando disso, através do isso, ela ter clareza, parar de ser inocente. Porque ela tá se tornando o quê? Ela se tornou o quê? Muitas das vezes o quê? Uma pessoa o quê? Manipulável. Muitas das vezes manipulada, manipulável. É uma pessoa que se tornou o quê? Que agora ela começou a enxergar, ela precisa ter clareza, cortar daquilo que ela precisa fazer feito, vai ser feliz. Para ela materializar o sonho dela, ela precisa enxergar. Parar com o quê? Com autossabotagem. Seguir em frente, mas sem autossabotagem. É uma pessoa que pensa em voltar, pensa em voltar, pensa em estar com você, pensa, mas tipo assim, ela não voltou ainda a você, outra pessoa, porque ela tá presa o quê? As dúvidas delas, a indecisão. É uma pessoa que tá o quê? Cheia de traumas, marcada pela vida, marcado pelos seus traumas, medos, insegurança, tanto no amor quanto financeiro, mas tipo assim, é uma pessoa que tá começando a enxergar o poder que tem. É uma pessoa que tá começando a ver o que realmente tem que ser feito, mesmo que se torne isso aqui seja o que? Às vezes o que? Sacrificante para ele ou para ela, tanto no amor quanto financeiro, familiar. Porque o 12, a carta 12 fala assim, do poder. Ela chega, é o imperador à avessa, que perdeu a capacidade de, quê? De decidir, que agora se arrepende e tem que tomar decisões o que? Sacrificantes. Umas decisões que sejam o que? Baseado do que? Do sacrifício, cortes profundos, cortes internos. E aqui fala assim, essa pessoa tá presa o que? Às vezes a traumas ou a realização de um sonho, mas ela tem dúvida na materialização dos sonhos dela, porque ela mesma, ela propôs isso a ela. Ela si mesma se propôs porque através de traumas, inseguranças, da capacidade de tomar decisões e colocar o que? Pessoas a decidirem por ela. Tanto no amor quanto no financeiro. Eu tô mexendo aqui a mão assim porque aqui tá um pouquinho frio, um pouquinho. Só uma base de 11 graus, só uma. Então, aqui diz isso.
Aqui tá do jeito que eu gosto. Mas tá congelando a ponta dos meus dedos. Então, eu tô vendo mexendo aqui. Por isso que tá dizendo isso aqui. O sol, ele fala disso. Ele fala do que? De você enxergar. Parar de ser inocente. Ver que no que você anda se relacionando, enxergar o poder dentro de você. Parar de se sentir sacrificado. Porque se você tem dúvidas, dá cortes nisso. E a espiritualidade fala que tá na hora de dar fazer cortes. Não ter dúvidas. Parar com essa autossabotagem. A não materializar os seus sonhos. Tanto no amor, financeiro, familiar, espiritual. Porque aqui fala. O rei de espada fala. Fala do que? Da importância de ser feliz. De ser feliz, no amor. De enxergar a importância de ser feliz. A caminhar. Olhar pra frente. Seguir. Não ter medo de cortar o que te fere, o que te machuca. Porque o que você anda carregando, o que anda te machucando, você muitas vezes anda o que? Se sabotando, muitas vezes é uma autossabotagem. Essa dúvida que você carrega de decidir pelos outros é a sua dúvida, é o seu medo, é a sua insegurança. É essa insegurança que não deixa você caminhar no amor financeiro, saber o que quer. Então, é isso que eu quero dizer pra você, você homem, você mulher, hétero, homoafetivo. Então, isso já diz isso, você homem, você mulher, hétero, homoafetivo. A lua. A lua fala. A lua fala. A lua fala do quê? De insegurança. De você ter clareza na sua jornada. Não ter medo de seguir muitas vezes o que? A sua jornada no amor, do financeiro, familiar, espiritual. É você chegar ao poder que você tem. Dar o primeiro passo. Não ter medo de dar o seu passo numa felicidade, mesmo que seja o que? Sacrificante. Muitas vezes nessa questão do amor financeiro, familiar, espiritual, que é aqui fala 7 de paus, 7 de copas. Você sonha muito em se realizar. Tanto no amor quanto financeiro, familiar, espiritual. Você tem sonhos. Mas você coloca o que? Dúvidas, medos, inseguranças, empecilhos. Você coloca o que? Medos nessa situação, inseguranças. Você tem medo de caminhar, de enfrentar o que? As dificuldades, por mais que você vença as suas dificuldades, você lute pelos seus sonhos, você coloca o que? Contrapontos, comparações de seguir em frente, se vale a pena não seguir em frente, lutando, conquistando, realizando teu sonho. Mas você precisa que estar aberto à entrada de pessoas, à chegada de pessoas, mas também, se na questão familiar, é aprender a ouvir o que está dentro da família, não expor isso pra fora, aprender a não expor das outras pessoas e ver o potencial que você tem, porque muitos não querem que você se levante e realize seus sonhos, que você não realize, porque você realizando, você sabe, você sai desse túmulo aqui, você consegue o que? Caminhar, você consegue provar sua vida, enxergar, ver o poder que você tem, caminhar. Tá na hora de você o que? Descansar internamente, parar de fazer comparações, enxergar as coisas, começar a observar antes de agir, com comparações, de fazer comparações, porque você faz muitas comparações, você tem medo de enxergar o poder que você tem, tá na hora de você enxergar isso. 8 de ouros, realização, a uma dedicação, não ter medo de se dedicar a prosperar, a seguir em frente. 8 de ouros, 8 de paus. Fala assim, você quer materializar os sonhos, para isso você tem que se dedicar, não tem medo de se dedicar, de enfrentar as dificuldades. Para materializar o sonho que você tem que se dedicar, não tem medo de se dedicar, de mostrar a tua capacidade, tanto no amor, enxergar o poder que você tem, ter equilíbrio na sua vida espiritual, financeira, familiar, espiritual. Porque aqui fala disso. Aqui fala disso, muitas das vezes. Aqui fala do que? Do poder que você tem, tanto no amor, quanto financeiro, familiar, mas você precisa ter o que? Equilíbrio, né? Apesar de tudo, ao longo da caminhada, enfrentar, se dedicar a caminhar, não ter medo de enfrentar as dificuldades, não ter medo de se abrir,
Para você ser feliz na família, no seu lado familiar, espiritual, você precisa aprender a ter equilíbrio internamente, observar realmente que se vale a pena ou não, ter sabedoria, ter entendimento. Você tem amor, mas você precisa ter equilíbrio dessa sua dedicação. Porque você precisa o que muitas vezes aqui, primeiro que se reconstruir, construir uma nova base, não ter medo de construir uma nova base para você. Dentro interno, transformar essa base, porque essa base é sua, tanto no amor quanto financeiro, familiar, juízo. Tá na hora de você tomar sério, seguir em frente, tomar felicidade, se dedicar à sua felicidade, desapegar as coisas. Para você se realizar, você precisa se destacar, se dedicar. Você precisa ter essa base de dedicação, tanto no amor quanto você ser familiar, espiritual, porque você precisa enxergar isso. A base está dentro de você. A realização primeiro está dentro de você. A sabedoria está dentro de você. É você enxergar a sabedoria que você tem. No amor, no financeiro, no familiar, no espiritual. Então, é isso que você tem. Você tem que ouvir. Você tem que ver. Caminhar, olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si muitas das vezes. Ver o potencial que você tem, tanto no amor quanto financeiro, familiar, espiritual. Porque você precisa ver onde você se abalou, se levantar, aprender a se reerguer, não ter medo de aprender a se reerguer, de conquistar, de se realizar, parar de fazer comparações na sua vida, não ter medo, deixar as comparações de lado e seguir em frente. Porque você faz muitas comparações de você mesmo, você se enxerga muitas vezes o que? Incapaz de prosseguir em meio que as dificuldades. Você não tem, muitas vezes, demonstrar aquilo que você sabe. Internamente você tem uma sabedoria tão grande que você nem imagina. Rei, rei de copas. Dedique a sua sabedoria. Aprenda o que? A observar, a descansar e a observar. Não anda na reatividade. Não ande reativo. O seu mal, o maior mal é que você andar reativo. É você não pensar, você não analisar. Então aprender o que? A questionar as coisas. E ter poder de se levantar. Você precisa aprender a se levantar. Para você realizar seus sonhos, você precisa o quê? Aprender a sair, se afastar de pessoas que não querem estar contigo. Tanto no amor financeiro, familiar, espiritual. Mas se você quiser um amor de verdade, vai ter alguém que realmente vai querer formar uma família com você. Vai ter sabedoria, vai ter dedicação, vai ter tudo que você imagina. Vai saber enfrentar as dificuldades, vai ter essa família. Não vai ter medo de enfrentar as dificuldades, de manter essa família. Você vai saber que está contigo. Não vai fazer comparações de relacionamentos, de momentos, tanto no amor como financeiro, familiar, espiritual. Essa é a última mensagem da egiptologia no mês de agosto. E aqui fala: observe o que acontece ao teu redor. Você vai realizar, vai ter o que? Consciência. Pare de se iludir. Aprende a enfrentar. Pare de fazer comparações para você se realizar. Para você se realizar, você tem que parar de fazer o que? Comparações. Esse que é o medo das pessoas. Esse é o maior mal, porque fulano é feliz desse jeito, desses pensamentos, desses sentimentos. Eu também não posso ser feliz. Mas lembre de uma coisa, fulano é fulano, você é você. Você tem seus meios, você tem seus recursos. Muitas das vezes você não enxerga isso. Isso que você não vê. E aqui, enamorados. Enamorados você pede que você tenha o que? Clareza. Enxergue o que está acontecendo ao teu redor. Enxergue. Não procure ser mais nem menos que ninguém. Aprenda a ser igual. Aprenda a se doar por igual. Aprenda a se amar. Aprenda o que? A caminhar. Saia da impulsividade. Muitas vezes você vai ter um início da impulsividade muito impulsivo. Alguns, assim, que durante esse fim de agosto vai ter algum início com impulsividade. Mas você precisa o que? Desapegar. Ver o que está acontecendo ao teu redor. Começar a enxergar o que está acontecendo ao teu redor. Pessoas que te cercam não querem que você caminhe, não querem que você ande. Não querem que você colha aquilo que você plantou. Elas querem o que? Te usar. Rainha de copas, que você não enxergar o potencial que você tem.
Elas querem que você não enxergue isso, que você não veja. E fica o quê? Nessa paranoia. Secado, preso, agindo com injustiças, com fraudes. Porque tem muita gente que querendo o quê? Te derrubar, te desequilibrar emocionalmente, familiarmente. Tem muita gente o quê? Querendo o quê? Te roubar. Mas você já tá começando o quê? A perceber isso, a ver. E isso muitas vezes deixa você o que? Puta da vida, muitas das vezes. E aqui fala. É pessoas que não querem que você inicie, não tenha um novo início. Ou então pessoas que querem reiniciar com você. Pessoas que deixou você no fim, no fracasso, na humilhação, na derrota. Mas fala assim, que aqui é uma pessoa que quebrou a cara. E aqui também pode ser pessoas que quebraram a cara. Alguém tá querendo voltar na maior cara de pau. E você o que? Tá começando a entender, a caminhar, a enxergar qual era o propósito dessa pessoa. Alguns tá deixando. O real propósito dessa pessoa é o que deixar outra pior que ela. E ela não conseguiu e ela tenta voltar. Aqui fala se ter clareza no relacionamento. Desgastes emocionais. Pessoas tentando te parar. Pode ser na questão amorosa, na questão financeira, na questão familiar, espiritual. E aqui fala disso. Rainha de Paus, que a Rainha de Paus ela fala do quê? Ela fala do orgulho, do poder que ela tem de decidir, da decisão, de enxergar as coisas, mas ela não tem ação. O poder dessa pessoa está dentro dela. Ela não exporta esse poder. Ela não vê o poder que ela tem dentro dela, dentro dele. Independente seja homem ou mulher, mas fala assim do que? Essa pessoa não está conseguindo enxergar, a se valorizar, a ter a consciência. A consciência do que? E a de pessoas do que? Te defraudando. Você já tem consciência, mas você está começando a enxergar dentro de você que tem pessoas te defraudando, tirando teu poder de conquista, de realização. Mas quem tem que decidir aqui é você. A cortar essas pessoas, porque vai ser sacrificante pra você também. Vai ser doído. Cortar, se separar. Tomar posse vai o que? Daquilo que você tanto imagina. Vai o que? Vai custar muitas das vezes. Então você tem que ver isso. Você é homem, você é mulher, hétero, homoafetivo. Porque você tem que tomar uma decisão. Que você precisa tomar uma decisão. Parar e observar e tomar uma decisão. Ser justo, ser verdadeiro. Tem que fazer alguma coisa. Já tá na hora de você fazer isso. Isso tá dentro de você. Você tem que estar o quê? Saber se posicionar. Enxergar. Parar de estar preso o quê? Aquilo que te dizem. Tanto no amor quanto financeiro, familiar e espiritual. E aqui a morte. Cortes terão que ser feitos. Bruscamente. Cortes terão que ser feitos. Não tenha dúvida disso. Você é homem, você é mulher, que a morte ela fala disso, ela fala do que? De cortes, de medos, de inseguranças, de alguma coisa você tem que se separar, cortar, dar um fim, dar um basta. Não ter medo de seguir, caminhar, olhar pra frente, mesmo que isso seja o que? Doído. Tanto no amor, quanto financeiro, quanto familiar, quanto espiritual. Então, essa foi a mensagem do que? De amor. Se ter clareza. Enxergar as pessoas que realmente são as pessoas, não ter dó. Não ter dó, porque aqui fala. No início da cidade, são pessoas aqui que estão querendo o quê? Te parar. São pessoas, logo do seu início, pessoas vão querer te parar. Você para porque você está preso a pessoas que tentam te segurar por muito tempo. Tá na hora de você sair disso aqui e enxergar o poder que você tem. A força. Porque pessoas o que? Elas tentam o quê? Te cegar, te dar uma migalhinha. Vamos dar uma migalhinha pra pessoa ficar quieta, calma, dócil. Entendeu? Você faz 10 coisas para receber uma. Você tendo direito às 10 livremente, você fica o quê? Mendigando amor, mendigando coisa, mendigando isso, mendigando aquilo, se submetendo a erros, a falhas, inseguranças. É isso que eu tenho a dizer. Se mendigando aqui a líderes religiosos, a partidos políticos, muitas das vezes, em troca de algum benefício, se agaranhar
de uma coisa, de um benefício. Então curte, comenta, compartilhe, se inscreva no canal Tebudas e até mais.